Olá a todos, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês aqui de uma coisa que existia muito tempo atrás dentro da música, né? Na Idade Média, para ser mais exato, existia duas categorias de música: a música sagrada e a música profana. Na música sagrada existia muito isso aqui, ó. Por exemplo, vou fazer aqui duas notas consonantes, ó. Ou se eu botar mais uma nota aqui, vai soar um acorde de dó, porque tem a tônica que é dó, a terça, que é a terça maior, e a quinta, ó. Ok? Beleza. E na música profana era permanentemente proibido tocar esse intervalo aqui, ó. Por exemplo, a segunda menor, ó. Inclusive tem um fato curioso, que na trilha sonora do Tubarão eles fazem muito isso aqui, ó. Né? Ela gera uma certa dissonância e uma tensão. Outro intervalo que também era proibido na igreja era a quinta diminuta, ou seja, o intervalo de tônica e quinta diminuta ou quarta aumentada, né? O sol bemol, que é a quinta diminuta, ou fá sustenido, que são notas homônimas, tem o mesmo nome, porém o mesmo som. Mas sendo diminuto, vamos tocar o sol bemol, ó. E outra tensão também que era permanentemente proibido pela Igreja Católica era a tônica e a sétima maior, ó. Né? Os grandes produtores aí de filmes usam muito essa dissonância na hora de dar medo, que até hoje é uma dissonância, né? Apenas notas, mas causa um incômodo de ouvir, do que você ouvir isso aqui, ó. Ó, simplesmente, ó. Não é verdade? Soa bem mais relaxante. Porém, isso é chamado de trítono. Se você conhece um pouco de teoria musical, você sabe que se você fizer esse acorde aqui, ó, que é o primeiro grau de dó, e se você fizer esse acorde aqui, ó, com sétima, tá? Sétima não precisa dizer que é a menor, né? A sétima, fica subentendido que é a sétima menor. Para você fazer o quê? Resolver aonde? No primeiro grau, ó. Há uma tensão, você tensiona ali os intervalos e repousa no primeiro grau, que é o tom, no dó. Mesma coisa se você fizer ré com sétima, você vai ter que, não é que você vai ter, mas o ouvido pede que você resolva no primeiro grau da quinta de ré, que é o fá. O lá com sétima vai resolver no ré. O dó com sétima vai resolver em fá. E assim por diante, né? Dentro do acorde da dominante, que é sol, você tem, ela é formada por sol, si, né? Ré e fá. Sol, si, ré, fá. E dó tem dó, mi e sol. Então existe ali duas notas atrativas entre a dominante, que é o quinto grau, a terça de dó está bem próxima da sétima de sol. No acorde da dominante, que é sol, nós temos sol, si, ré, fá. Se liga bem, a terça e a sétima. A terça é si e a sétima é fá. Si e fá. Si está meio tom de dó, está ali brigando. E fá está meio tom de mi, tá?
Então, umas estão ali encostadinha, e quando você resolve, tá pertinho. Elas pedem, quase que pedem, por favor, me joga lá para o primeiro grau, eu não estou bem aqui, porque eu tenho o Si que está pedindo para ir para o Dó, e tem o Fá que está pedindo para ir para a terça de Dó, que é o Mi, e assim por diante. Eu vou colocar um vídeo aqui que eu achei muito interessante, aliás, abrange, muito legal, muito bem editado, vou colocar para vocês ouvirem que é uma verdadeira aula sobre trítono. Aqui eu dei só uma passeada, né? Que a função dos acordes, a função da dominante do quinto grau, a função é causar tensão. Assim como a quarta também é subdominante, ela tem uma subtensão, né? Ela causa uma subtensão, assim que se você fizer o Dó, Fá, Sol, vai pedir para voltar para o Dó. Assim como você tem também os acordes diminutos, se você está em Dó, né? Antes de Dó vem o quê? Si. Ó, um acorde diminuto para ir para onde? Ele pede para você resolver onde, ó. É interessante, né? Tem vários tipos de... Quem estuda teoria, está começando a estudar teoria musical, que eu já estudei muito teoria musical, nos meus tempos de estudo da música, eu aprendi tudo isso. Você tem as dominantes de aproximação, você pode usar os acordes diminutos, você tem o próprio quinto grau, que já é um acorde. Ele é dominante porque ele é todo quinto grau de qualquer tom resolve no primeiro grau. Agora fiquem com o vídeo que eu vou colocar para vocês aí. Inscrevam-se no canal, dê o like, façam um comentário, um outro vídeo que você queira saber sobre música, sobre outros assuntos, que o nosso canal ele fala sobre muitos outros assuntos, tá bom? Fiquem com o vídeo aí. Mi contra Fá, es diabolus en música. Mi contra Fá es diabolus en música. Hoje a gente vai entender como uma única frase despretensiosa foi responsável pela maior mentira da história da música. O banimento do trítono pela Igreja Católica. Proibido, o trítono foi proibido, esse intervalo foi proibido. Foi um acorde que foi proibido pela Igreja Católica lá na Idade Média. Ele durante séculos foi considerado, inclusive, um intervalo meio proibido mesmo, coisa meio do demônio mesmo, literalmente. Vocês conhecem o intervalo proibido? O trítono! Parte 1. Que diabos é um trítono? O famoso trítono, também conhecido como quarta aumentada ou quinta diminuta, nada mais é do que um intervalo musical, ou seja, é uma distância entre duas notas musicais. Sob um ponto de vista físico, a distância entre duas frequências sonoras. O trítono é um intervalo de 6 semitons ou 3 tons, daí o nome trítono. Ele divide a oitava exatamente ao meio, e a razão das suas frequências, ou seja, a frequência mais aguda dividida pela frequência mais grave, na entonação justa é de 729 por 512. Se você não sabe o que é entonação justa ou temperamento igual, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico isso direitinho, vale a pena conferir ele, mas fique tranquilo que ele não é pré-requisito para o nosso vídeo de hoje. De uma maneira geral, os nossos ouvidos conciliam razões simples mais facilmente, por isso um intervalo como a quinta justa, que tem uma razão de 3/2, soa mais consonante nos nossos ouvidos que o intervalo de trítono, que tem uma razão de 729 por 512. O trítono é a engrenagem fundamental do ciclo de criação e resolução de tensão, mecanismo primário da harmonia tonal. Todo acorde dominante possui um trítono que quer desesperadamente resolver para a tônica. Além disso, o trítono se situa no meio dos dois intervalos mais consonantes, a quarta justa e a quinta justa. É como se ele fosse o patinho feio desses 3 intervalos, querendo tanto resolver para baixo quanto resolver para cima. Pense nas notas musicais como jogadores de um time de futebol. E o trítono é aquele cabeça de área brigador. O jogo dele não é bonito, mas ele é super importante para o time. It sounds terrible. It's actually called The Devil in Music. Quick music theory lesson there for you. But it sounds dissonant. It doesn't sound correct. Parte 2. O trítono na Idade Média. Estamos na França medieval do século XII, período no qual a Europa vivenciou uma rápida urbanização com a construção de cidades e, é claro, igrejas. E entre elas, a majestosa e mundialmente conhecida Catedral de Notre-Dame, em Paris, consagrada em 19 de maio de 1182 pelo cardeal Henri de Château-Massé. Durante esse período, a França era o centro de exportação cultural para a Europa, um período próspero conhecido como a Renascença do século XII. E com essa prosperidade toda, bom, humanos são humanos, e desde aquela época eles gostavam de uma farra. A Fête des Fous, ou a Festa dos Tolos, era um evento festivo que ocorria durante a Idade Média de origem francesa.
Essa festa era caracterizada por inversões sociais temporárias, onde as normas hierárquicas e eclesiásticas eram temporariamente ignoradas. A maior das festas dos tolos acontecia nos entornos da Catedral de Notre Dame, e até mesmo dentro dela. E isso é bem representado na animação da Disney do Corcunda de Notre Dame, na música Às Avessas. A festa incluía atividades lúdicas como danças, músicas, máscaras e, é claro, também álcool e sexo. Incomodado com tamanha profanação e obscenidade, o representante legal do Papa, Pietro de Capuano, enviou uma carta furiosa ao Papa Inocêncio III. Na festa de circuncisão de Jesus, muitos atos escandalosos e flagrantes foram cometidos. Se pensar que este lugar sagrado foi frequentemente profanado, não apenas por palavras grosseiras, mas até por derramamento de sangue. Eu não preciso dizer que o Papa Inocêncio III não ficou nada feliz com essa carta, né? E em 1198, em conjunto com Pietro de Capuano, a Igreja Católica comissionou uma série de músicas para as missas cristãs, com a ideia de controlar a narrativa. Músicas cristãs para doutrinar a massa e controlar o comportamento profano da festa dos tolos. E entre essas músicas comissionadas pela Igreja Católica estava Vidurem Omnes, de Perotin. Vidurem Omnes é uma composição polifônica e sacra da Idade Média. O título é latim para todos viram, e é baseado no verso do Salmo 97 da Bíblia. Vidurem Omnes, fines terrae salutare Dei nostri. Todos os confins da terra viram a salvação de nosso Deus. Não tem como ficar mais católico e cristão que isso, né? Mas vocês repararam algo estranho no comecinho dessa música? E aí nós temos uma prova irrefutável de uma música medieval, cristã, comissionada e sancionada pela Igreja Católica, que faz uso do trítono, o intervalo do diabo. Não, tem certeza? Não, isso não pode estar certo. Afinal de contas, os meus ídolos do metal não podem estar errados. The devil's tritone is made up of these three notes, and this note right here drops down when... During the 16th, 17th century, the Vatican outlawed it because they called it the movement of the devil. Tritone, that's the devil's note. Like in the old days, you weren't allowed to use that note. It just sounds evil, doesn't it? Em 1477, o musicólogo Johannes Trinkoritz descreve: a natureza dissonante do trítono é hostil para com a natureza e é irritante e incômoda para o ouvido humano. Em seu livro A História da Consonância e Dissonância, James Stanley reuniu um catálogo com 37 escrituras medievais, cada uma delas caracterizando o som dos 12 intervalos. E todas as 37 escrituras caracterizavam o trítono como um intervalo dissonante. Nessa mesma época, um texto árabe de Al-Farabi, um importantíssimo teórico islã chamado A Teoria Musical, também classificou o trítono como dissonante. E na verdade a gente pode voltar mais ainda no tempo, que a gente encontra relatos de pessoas descrevendo a dissonância do trítono. Em 335 a.C., Aristóxenos, discípulo do grande Aristóteles, disse que a distância entre uma quarta e uma quinta nunca deveria ser alterada, sob a pena de soar desafinada. Ou Cleonides, no século II, que chamou o trítono de uma diafonia. Dia, do grego através ou afastado, e fonia, do grego som. Uma tradução grosseira seria som afastado, som distante, que era um jeito antigo de se referir, adivinha o quê? Dissonância. Mas em nenhum desses livros, escrituras e manuscritos escritos há mais de 1000 anos existe qualquer menção ao oculto, satanismo ou demônio. Simplesmente não há evidências que suportem isso. Não é possível. Tem que ter algo nas escrituras antigas dizendo que esse intervalo foi proibido pela igreja por minha causa. Sacanagem, mano. Resumidamente, o trítono na Idade Média era apenas considerado um intervalo dissonante e feio, especialmente difícil de se cantar, por isso era recomendado e sábio você evitar ele. Adam Neely dá um exemplo muito legal da dificuldade de cantar o trítono na música Even Flow de Pearl Jam. Repare que Ed Vedder não consegue acertar o tom exatamente. Now, no shade on Eddie Vedder. If we auto-tune this like contemporary music production might, we would lose all the rich characteristics of the melody. Aliás, para quem não conhece o Adam Neely, eu super recomendo que vocês deem uma conferida. Na minha opinião, é o melhor canal de teoria musical atual do YouTube. Inclusive, a maioria das informações que eu estou trazendo nesse vídeo foi graças a ele. Ele reuniu uma série de fontes e disponibilizou elas. Então, crédito para ele porque o cara é bom demais. Você sabia que um simples intervalo musical já foi conhecido por ser o som do demônio? Foi proibido pela Igreja Católica na Idade Média de ser utilizado, né? Por conta do seu som muito tenso e dissonante. Não consegue existir Não acreditavam que era o som do diabo. Por isso ele foi conhecido como Diabolus em música. Parte 3. Diabolus en Música. A frase de abertura desse vídeo, Mi contra Fá est Diabolus en Música, foi escrita por Johann Fuchs em 1725 na sua escritura... Pera, você disse 1725?
Mas isso não é nem mais Idade Média. Pois é, o termo diabolos em música foi só aparecer quase 200 anos depois do fim da Idade Média, que se você não estava dormindo na sua aula de história, foi em 1453 com a tomada de Constantinopla. Ah, entendi, legal. Então não foi, né? Peraí, Mi contra Fá? Mi contra Fá é um intervalo de segunda menor. Isso não é trítono. Pois é, se a gente pegar o nosso entendimento moderno de música, Mi e Fá geram um intervalo de segunda menor, que é dissonante, mas não é um trítono. Acontece que naquela época o sistema que eles utilizavam chamava-se hexacorde. 3 grupos de escalas de 6 notas que são justamente as 6 primeiras notas da escala maior que nós conhecemos hoje. O hexacorde natural construído em cima do Dó, o hexacorde macio construído em cima do Fá e o hexacorde duro construído em cima do Sol. Então, se a gente pegar Mi do hexacorde natural contra o Fá do hexacorde macio, nós geramos um trítono. E da mesma maneira, o Mi do hexacorde duro contra o Fá do hexacorde natural gera também um trítono. Daí a razão Mi contra Fá. E aí você pode estar se perguntando, pô, o Marco chamou essa nota aqui de Fá? Isso aqui é um Si bemol. Acontece que naquela época Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá eram utilizados para representar os graus da escala e não as notas em si. Mas isso é papo para outra aula. Ou seja, quando Johann Fuchs escreveu Mi contra Fá es diabolos em música, o que ele realmente queria dizer era: cara, evita essa treta aí chamada trítono, porque ele é feio pacas, além de tudo é difícil a beça de cantar essa jossa. Tá bom, você conseguiu me convencer que não há evidências históricas que o trítono foi banido pela Igreja Católica porque ele supostamente invocava o demônio. Mas então como é que você explica o fato dele soar demoníaco? Excelente pergunta, e isso pode ser explicado através de um fenômeno linguístico chamado alteração semântica. Um campo da linguística que estuda a interpretação e evolução do significado de palavras e frases ao longo do tempo. Um exemplo é a palavra armário, que, como o nome sugere, significava um móvel para guardar armas e hoje em dia significa um móvel para guardar roupas e objetos diversos. Algo bastante similar aconteceu com o trítono. Compositores da Idade Moderna pegaram essa frase e interpretaram ela literalmente, compondo músicas utilizando o trítono que evocavam uma sensação sombria e demoníaca, como Danse Macabre, de Camille Saint-Saëns. Mas é irresistível não acreditar nessa lenda, porque, verdade seja dita, ela é maneira pra caramba. É tentador demais não tomar o significado literal do diabolos em música para criar um passado romantizado, onde o trítono foi banido pela igreja com a tentativa de soar rebelde nos dias atuais, mesmo que esse passado nunca tenha existido. Parte 5. Por que a lenda não morre? Was banned by the Catholic Church. Tritone was banned by the Catholic Church. According to scholars, it was at one point outlawed. This specific interval was banned. The devil's interval, and was banned in some cases. Esse é um daqueles mitos que não morrem, cara. Não morrem. E na verdade, é até fácil entender por quê. Simplificação histórica. A história da música é complexa e é mais fácil criar uma narrativa simplificada para explicar eventos históricos complexos. Pergunte a si mesmo o que é mais confortável de você aceitar como a verdade. O trítono foi banido pela Igreja Católica na Idade Média porque ele evocava o demônio. Ou, na verdade, isso foi uma interpretação literal de uma frase que nem do período correto é, que foi tirada de contexto, então a gente tem Nossa, que que cara chato. Ah, isso sim é conteúdo de qualidade. Fascínio humano pelo oculto. A noção de um intervalo diabólico evoca interesse e mistério, e dá força à história mesmo que ela seja uma invenção. E além disso, vende. É uma história sexy que movimenta a indústria e dá dinheiro. Arrogância humana. Nós temos a tendência de achar que porque estamos vivendo a era da informação e tecnologia, nós temos todas as respostas. E os seres que vieram antes da gente eram pessoas primitivas, supersticiosas, que tinham medo de um sonzinho que fosse evocar o demônio, porque eles não tinham o mesmo conhecimento e esclarecimento que nós. In the Middle Ages, people who were ignorant and scared, when they heard something like that and felt that reaction inside their body, went, oh, here comes the devil. Eu acredito que todo mundo que estudou música em algum momento já acreditou nessa lenda. Eu mesmo já acreditei porque o meu professor de música me contou essa história. E ele é um cara que conhece música muito mais do que eu. E provavelmente ele me contou essa história porque o professor dele contou a história e assim por diante. Portanto, todos os vídeos que eu coloquei aqui de pessoas contando essa lenda não é para desmerecê-las ou insinuar que eu sou superior ou nada do tipo. Até porque eu já fui responsável de propagar essa lenda também. A ideia é apenas mostrar o poder da repetição. Uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade absoluta.